Vovó conta segredo chocante da velhinha que sofreu traição e perdeu seu bebê. Na pequena cidade de Flores do Sul, Dona Ana era conhecida como a vovó gentil que sempre tinha um sorriso no rosto e um doce na bolsa. Com 78 anos, seus cabelos brancos e mãos enrugadas carregavam histórias que poucos imaginavam. Mas por trás daquele olhar doce, escondia-se um segredo que perturbava sua alma. Construindo uma vida nova, Ana livrou-se de um casamento que quase a destruiu. Luiz, foi essa noite que ela decidiu que não suportaria mais. Com um coração palpitante e uma coragem adormecida, colocou Miquel em seus braços e fugiu. A mudança de nome e de cidade foi sua única forma de sobrevivência. Anos depois, quando já se chamava André e era um jovem brilhante, uma notícia chocante trouxe Ana de volta à cidade que sempre temeu. Luiz havia desaparecido, mas alguém havia encontrado pistas sobre seu passado sombrio. E como um espírito que se recusa a descansar, o passado de Ana estava prestes a se revelar. Ela voltou, mesmo sabendo que poderia ser o fim da nova vida que construíra. Agora, diante do espelho, Ana via a mulher transformada pelo sofrimento. As rugas em seu rosto não eram apenas marcas do tempo, mas cicatrizes de batalhas travadas. O aperto no peito aumentava a cada dia que passava. Poderia finalmente compartilhar seu segredo? Poderia libertar-se? Com cada batida do coração, a ansiedade crescia. O que ela deixara para trás poderia retornar com o. Sentou-se na sua cadeira de balanço, que fazia barulho com o tempo, e começou a escrever. Gotas de suor escorriam por sua testa, enquanto as memórias voltavam, os gritos, os socos, a dor. O peso da verdade drenava sua energia, mas havia uma luz ali, uma chama frágil de esperança. Se outras mulheres pudessem ouvir sua história, talvez pudessem encontrar força para enfrentar seus próprios demônios. E se Luiz retornou? E se ele estivesse mais próximo do que imaginava? Essas dúvidas a assombravam. A cidade, cheia de rostos conhecidos, agora parecia um labirinto de lembranças e medos. O telefone tocou. A vibração atravessou a casa e Ana congelou. Seria Luiz ou alguém relacionado ao passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não corra. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana congelou ao ouvir o telefone tocar. O som parecia estrondoso em sua casa silenciosa, como se ecoasse todas as suas memórias. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone. O coração batia descompassado. Alô? Sua voz mal saiu. Do outro lado, uma voz familiar soou. Uma voz que ela não ouvia há mais de 40 anos. Ana, sou eu. É o Luiz. O mundo dela desabou. Os momentos que viveu fugindo passaram como um filme rápido. As paredes da segurança que ela construiu pareciam desmoronar. O aperto no peito se intensificou. Ela se lembrou da dor, da traição, mas a voz dele continuou. Preciso falar com você urgentemente. Com o silêncio pesado, Ana olhou pela janela. A cidade lá fora parecia a mesma, mas dentro dela tudo mudara. O medo se misturou à raiva. O que você quer? Ela disparou. Eu
Não tenho muito tempo. Há algo que você precisa saber sobre Miguel. A menção do nome do filho fez o sangue dela ferver. O que você sabe sobre o meu filho? A cada palavra, a histeria crescia. Miguel era sua vida, seu tudo, a razão pela qual lutou tanto para se libertar. Ele não é quem você pensa que é, disse Luiz, sua voz tensa. Você precisa me ouvir. Ana não sabia se ria ou chorava. Décadas de angústia, de medo, reviravam-se dentro dela. Como ele poderia se atrever a falar do filho? Como você ousa vir aqui, Luiz? Depois de tudo o que fez? Por favor, só ouça. A verdade é mais complicada. Miguel, ele não é apenas seu filho. Essas palavras a atingiram como uma bomba. O que você quer dizer com isso? A voz de Ana tornou-se um sussurro, a realidade escorregando sob seus pés. Ele é meu filho também. Ana sentiu a saliva secar. O mundo girou ao seu redor. Ela se lembrou da noite em que fugiu, das promessas quebradas e de seu coração em pedaços. Mas agora, tudo parecia desmoronar. Como? Como você pode dizer isso? Eu jamais. Você não estava presente. Eu sei, mas temos que encarar isso. O tom dele mudara, mais firme. Quando você fugiu, eu não sabia o que fazer. Mas o que os nossos pais fizeram foi mais cruel. Eles teimaram uma decisão sem nos avisar. Uma pausa. Mãe e pai esconderam a verdade. Miguel é fruto de um acordo. Você não é apenas uma vítima nessa história. As palavras dele reverberaram na mente de Ana. Ela sempre achou que Miguel era seu só, sua salvação, uma conexão só dela, distante de Luiz. Mas agora tudo mudava. E se você estiver mentindo? Ela gritou. Por que eu deveria acreditar em você? Porque eles não deixaram registrado. Apenas eu e você sabemos. Ninguém pode saber disso. Cada palavra dele estava repleta de desespero e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela nunca se sentiu tão confusa. Uma mente turva, um nó na garganta. O passado estava voltando, e não apenas na forma de Luiz, mas com verdades que pareciam apagar tudo o que conhecia. A sua história estava repleta de segredos. Ana respirou fundo. O que era a verdade? E se a única certeza que tinha sobre Miguel fosse uma mentira? O telefone se tornou um peso em sua mão. O olhar do seu filho passava pela sua mente como uma sombra. Aquela ligação mudaria tudo. Ela se sentiu perdida, sem saber qual caminho tomar. Preciso de um tempo. Finalmente, disse Ana. Eu não sei se posso acreditar em você. Então venha me encontrar. É a única chance. A chamada se cortou. O silêncio voltou como um grito ensurdecedor. Ana se agarrou à cadeira de balanço, tentando entender seu novo mundo caótico. O que fazer agora? Como ela poderia reconstruir a verdade? Foi assim que tudo desmoronou, e a cidade, cheia de rostos conhecidos, parecia agora um cenário de um filme de terror. Ana olhou para a porta, cheia de incertezas. Que segredos estavam prontos para serem revelados? Ana se agarrou à cadeira de balanço, o coração pulsando como um tambor em seu peito. O telefone ainda estava em sua mão, e ela sentiu o peso das palavras de Luiz como se fossem pedras. Miguel, ele não é quem você pensa que é. Essas palavras ressoavam na sua mente, trazendo dúvidas e medos à tona. Ela precisava de um tempo, um espaço para processar tudo aquilo. Mas enquanto pensava, algo a interrompeu. Um barulho na porta da frente. Era como se seus instintos gritaram. Alguém estava aí.
Um frio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? A ansiedade cresceu, enquanto ela tentava colocar em ordem seus sentimentos tumultuados. O golpe na porta foi mais forte. Dona Ana, é a polícia! Uma voz firme e reconhecível que a fez saltar. Aquele tom a deixou em choque. O que estava acontecendo? E pensamento de que poderia ser Luiz, mesmo à distância, ecoou em sua mente. Alô? Ela respondeu, a voz trêmula e insegura. O que aconteceu? Dona Ana, precisamos falar com você. É urgente. O policial parecia sério, mas ao mesmo tempo havia algo enigmático em seu olhar. É sobre Miguel. Miguel? O oxigênio desapareceu de seus pulmões. Ela sentiu um nó na garganta. O que aconteceu com meu filho? A pergunta saiu como um sussurro, mas era carregada de pânico. Estamos fazendo uma investigação e não queremos que você se preocupe, mas é melhor que venha conosco. Ana não conseguia processar. O que seria mais sério do que a revelação de Luiz? Em um impulso, ela se levantou e dirigiu-se à porta. A mente estava em um turbilhão. O que havia acontecido? O que Miguel tinha a ver com isso? As imagens de seu filho, sorridente e inocente, invadiram sua mente. O amor que sentia por ele era tão forte que a dor a atingiu como um soco. O que aconteceu com meu filho? Me diga! Ela gritou, a raiva e o desespero entrelaçando-se dentro dela. O policial a olhou, os olhos pesados de preocupação. Ele pode estar em perigo. Perigo? Como assim? Ana estava em estado de choque. As palavras a enredavam mais em um mar de incertezas. O policial hesitou, como se pensasse cuidadosamente em cada palavra. Temos razões para acreditar que alguém está atrás dele e que isso está ligado ao passado de seu ex-marido. O som da frase ecoou em sua cabeça e tudo parecia se juntar em um quebra-cabeça macabro. Luiz, ela pensou. O retorno de Luiz já não era só um eco de traumas antigos. Era uma tempestade vindo em sua direção. Nesse momento, tudo mudou. O que Ana havia imaginado sobre sua vida estava prestes a ser despedaçado mais uma vez. O passado que ela pensou ter enterrado estava ressurgindo. E não apenas através de Luiz, mas agora através do bem mais precioso que possuía, Miguel. O que você quer dizer com isso? O que Luiz tem a ver com isso? Ela estava prestes a gritar. Mas o policial falou rápido, tentando manter a calma dela. Ele se envolveu com pessoas poderosas, pessoas que podem querer fazer mal a quem ele ama. Nós vamos encontrar Miguel, mas precisamos que você nos ajude. Diante daquele cenário, Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O passado não era apenas relacionado a ela. Era um perigo constante à espreita. Como posso ajudar? O que eu faço? Perguntou, a voz falhando entre a aflição e a determinação. A atenção do policial mudou. Ele se inclinou um pouco mais perto e suas palavras foram como uma lâmina afiada. Precisamos que você lembre de tudo, cada detalhe. A verdade que você estava escrevendo pode ser a chave para entender o que aconteceu nesta nova virada. Ana sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. As mãos começaram a tremer. E o que havia construído ao longo dos anos vira cinzas diante de seus olhos. E ao mesmo tempo, uma nova pergunta surgiu. Miguel, o que mais ele poderia não saber? O que mais estava escondido? Agora, ela percebeu que não poderia simplesmente escolher não acreditar em Luiz e fechar as portas. Essa nova revelação a forçou a olhar de volta, não apenas para o passado que desejei esquecer, mas para a realidade que estava diante dela, obscura
e terrivelmente ameaçadora. E o eco da pergunta pairou no ar, como uma sombra. O que mais seria verdade sobre Miguel? Que se, com isso, a tensão cresceu e a necessidade de descobrir a verdade se tornou insuportável. A vida de todos estava em jogo e Ana estava prestes a se lançar em uma espiral de revelações e perigos que a levariam a um lugar que ela nunca imaginara. Como seu coração teria forças para suportar tudo isso? Ana estendeu a mão, temendo, e soltou o telefone. As palavras de Luiz ecoavam em sua mente, criando uma tempestade de incertezas. Miguel não é quem você pensa que é. O policial a observava com um olhar tenso. A urgência em seu tom a fazia sentir o coração acelerar ainda mais, como se a realidade inteira estivesse desmoronando ao seu redor. Precisamos ir agora, ele insistiu. As sílabas soavam como um comando que não podia ignorar. Ana respirou fundo, sentindo a mistura de medo e determinação invadir seu peito. Ela não podia pensar muito. Não havia tempo. Levantou-se e seguiu o policial em direção à porta, sua mente girando como um moinho sem controle. Assim que saíram, o sol parecia mais fraco. A cidade que sempre conheceu agora estava envolta em um manto de temor. Eles aceleraram o passo. O policial não falava, mas Ana poderia sentir a tensão vibrando no ar. O que poderia ter acontecido com Miguel? O que Luiz tinha a ver com tudo isso? Ao chegar à delegacia, Ana foi levada a uma sala pequena, onde outras pessoas aguardavam. O clima era pesado, e ela podia sentir as olhadas curiosas e preocupadas. Dona Ana, disse um dos policiais, é importante que você se acalme. Temos informações que você precisa saber. E então, antes que pudesse se preparar, eles disseram: Miguel, ele foi visto como alguém que pode ser perigoso. E pedimos para que você se lembre de qualquer informação sobre o passado de seu ex-marido. A menção de Luiz fez os joelhos de Ana estremecerem. Por quê? O que ele pode ter feito agora? Sua voz vacilou. Cada palavra era uma batalha contra o medo que ameaçava dominá-la. Porque encontramos uma conexão entre ele e um grupo que está atrás de pessoas que envolvem crianças. E acredite, Dona Ana, ele não está sozinho. Ana ficou paralisada. O que quer que Luiz tivesse se envolvido não era só complicado, era mortal. As lembranças da vida, que tentou desesperadamente deixar para trás, voltavam com fúria. Mas algo ainda permanecia na sua mente. Conexão como? Uma mulher que você vai querer conhecer, disse o policial, olhando diretamente em seus olhos. Ela pode ter informações sobre Miguel, algo que ele deveria saber. Uma onda de confusão a atingiu. Que mulher? E então, antes que pudesse se concentrar na pergunta, a porta se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou. Era Clara, a melhor amiga de Ana, a única que sabia de seus traumas. Clara estava pálida, quase uma sombra de si mesma. Seu olhar trazia uma urgência que fez o corpo de Ana tremer. Ana, eu preciso de você! Clara gritou, sua voz carregada de desespero. O policial olhou entre as duas confuso. Clara, o que está acontecendo? Ana perguntou, tentando entender tudo. Eu ouvi algo sobre Miguel. Não sei como dizer isso. Antes que pudesse terminar, um barulho alto ecoou pela delegacia. Um grito, seguido de uma explosão de vidro. Todos se viraram.
A sala foi tomada pelo caos. Uma figura mascarada entrou, uma arma em punho, e as pessoas gritaram, correndo para todos os lados. O sangue de Ana congelou. Fiquem quietos, é um assalto! O homem gritou, seus olhos brilhando de uma maneira que sugeria que o caos era apenas o começo. Os policiais tentaram se mover, mas foi rápido demais. O homem parecia saber exatamente onde estava. Ele apontou a arma para Clara e o coração de Ana parou. Clara, não! Ela gritou, mas já era tarde. Com um movimento ágil, a figura foi em direção a Clara e a segurou, prendendo-a contra si. Quem é você? O que vocês querem? No instante em que a figura mascarada falou, Ana sentiu seu mundo desmoronar de novo. A voz era familiar, um eco que a atingiu com uma força devastadora. E ao ouvi-la, Ana se deu conta de que a maior reviravolta ainda estava por vir. É simples, disse a figura. Eu quero Miguel, e você vai me ajudar a encontrá-lo. E com essas palavras, tudo mudaria de novo. O passado, o presente, tudo estava prestes a se desenterrar em um mar de segredos. E em um único movimento, cada confiança se tornaria questionável. O que Miguel realmente era? Quem era essa figura? E como tudo isso se ligava a Luiz? As revelações a derrubariam, e Ana percebeu que a verdade poderia gerar mais dor do que ela imaginava. Com Clara em risco e Miguel ainda por vir, a batalha para descobrir o que estava realmente em jogo acabou de começar. Ana ficou paralisada, o coração batendo com força. A sensação de desespero a envolvia. Enquanto o homem mascarado mantinha Clara como refém, ele parecia instável, e a situação estava prestes a ficar ainda mais perigosa. Deixa ir! Ela gritou, a voz abafada pela tensão. Ele a segurava com firmeza, mas não estava apenas focado em Clara. Seus olhos brilhavam com uma raiva contida, e cada segundo parecia uma eternidade. Só me diga onde está Miguel, e tudo ficará bem. Eu não sei onde ele está, Ana respondeu, o terror se transformando em determinação. O passado estava de volta. E ela precisava proteger seu filho a qualquer custo. O mascarado deu um passo à frente, o desespero estampado em seu rosto. E então, algo inesperado aconteceu. A máscara caiu. Ana sentiu um frio intenso percorrer sua espinha ao reconhecer os olhos que sempre conheceu. Miguel. Não, não poderia ser. Sim, sou eu! Miguel revelou, os lábios tremendo, um misto de raiva e dor. Você não pode me deixar para trás de novo, mãe. A confusão tomou conta dela. O que está acontecendo aqui? Clara estava em choque, mas logo a realidade voltou. O homem, ao contrário do que parecia, não era um inimigo, mas alguém que saiu das sombras para confrontá-la. O que você está fazendo, Miguel? Ana indagou, a cabeça girando. Você não pode ser parte disso. Eu sou parte do que somos, ele gritou, quase desesperado. Você me escondeu por tanto tempo. Não acha que tenho o direito de saber? Não vejo como isso pode ser diferente. As palavras dele ecoaram como um martelo batendo em um sino. Ana sentiu sua vida inteira virar do avesso. Você é meu filho. Eu fiz isso por você. E se tudo que você pensou que sabia fosse uma mentira? Miguel desafiou, e Ana ficou sem palavras. Era um ataque à sua realidade já abalada. Neste momento, o policial interveio, tentando retomar o controle da situação. Precisamos de uma solução rápida, ele disse, a tensão na sala crescendo.
Então, uma nova voz ativou a adrenalina. E se eu disser que a verdade é muito mais complexa? A mulher que estava na porta da sala entrou, um olhar firme nos olhos. Reconhecê-la foi um soco no estômago de Ana. Era Helena, a ex-sogra. Que verdade? Ana questionou, quase sem acreditar. Uma onda de emoções a atingiu. Indignação e confusão a fizeram tremer. Helena se aproximou depois de anos como se não houvesse distância. Sobre Miguel e sobre sua conexão com Luiz. Mãe da Ana, você está louca? O que tem a ver com isso? Miguel se virou para ela, perplexo. Ele tem mais a ver do que você imagina. Helena respondeu. O que aconteceu há anos foi muito mais cruel. Por sua causa, Miguel. Eu queria te proteger. O silêncio tomou conta da sala. Clara, agora liberta, olhou entre os três, confusa. Ana não sabia se acreditava em Helena ou não. Como isso era possível? Miguel, seu filho, era um elo para o mundo que nunca quis conhecer. Como uma simples mulher pode mudar tudo assim? Miguel gritou, as lágrimas escorrendo pela face. Se você tem segredos, é hora de dizer, ou faremos isso à força. O tempo parecia congelar. A sala estava vibrando com a tensão dos segredos. E assim, Ana percebeu que a atmosfera estava pesando, uma tempestade prestes a eclodir, carregada de revelações. A conexão que tinha com Miguel agora parecia mais nebulosa, mais mortal. E então, Helena disse algo que fez o chão tremer sob os pés de Ana. Miguel não é apenas seu filho, ele também é meu neto. A verdade ao seu redor se desintegrava. Cada certeza que Ana tinha sobre sua vida desaparecia. Miguel simplesmente balançou a cabeça, confuso. Netos? Como você sabe disso? Mesmo com a raiva e a incredulidade, Ana sentiu um gelo percorrer seu coração. Porque eu vi o que aconteceu na noite em que você fugiu, Ana. E eu não podia deixar que ele nascesse. Agora, o mundo de Ana parecia ter sido jogado em um turbilhão. Que segredos e mentiras estavam prestes a ser revelados. O que ela realmente sabia sobre tudo isso? Os detalhes da sua vida se tornavam borrões, e algo na sala estava prestes a se romper, mudando tudo para sempre. Ana sentiu que o chão se abria sob seus pés. As palavras de Helena ainda ecoavam em sua cabeça. Miguel não é apenas seu filho, ele também é meu neto. O caos na sala parecia momentaneamente suspenso, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. A tensão era palpável. Miguel olhou para a avó e os olhos dele estavam cheios de confusão e dor. Como isso é possível, vovó? O que você quer dizer com isso? Helena respirou fundo, como se as palavras fossem pesadas demais para sair. Eu não podia deixar que você nascesse, Miguel. A verdade é que o seu pai, ele não teve apenas uma vida ao seu redor. Ele era parte de algo muito maior. E quando você nasceu, a situação ficou insustentável. Ana agarrou-se à mesa para manter-se firme. O que você está dizendo? Que Luiz tinha uma vida secreta? Uma família? A cada pergunta a raiva aumentava. Como Helena poderia fazer isso? Os policiais entraram na sala, mas o homem mascarado ainda segurava Clara com firmeza, o olhar fixo em Miguel. Eu não quero ser desmascarado. Ele estava agitado e a pressão aumentava. O ambiente mudava de desespero para um pânico iminente. Precisamos de uma solução agora.
Um dos policiais gritou, mas a situação se tornava mais confusa a cada segundo. Miguel olhou para Ana com olhos suplicantes. Mãe, por favor, o que você fez? E fiz isso por você, Miguel. Ana respondeu. Lutar pelo que acreditava que era a verdade. Mas os sentimentos despedaçados a envolviam como uma rede. Ela não sabia mais em quem confiar. E então, o inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ecoou pela delegacia. Os vidros estouraram e o som rouco de gritos e caos tomou conta da sala. Miguel, Clara e Ana foram arremessados ao chão. O mascarado gritou de dor. Sua mão havia sido atingida. Ele soltou Clara e caiu para trás, enquanto os policiais atiravam, tentando recuperar a situação. Quando a poeira assentou, Ana se levantou, o coração disparado. Miguel estava a poucos metros. Seu olhar era um misto de choque e alívio, mas logo se transformou em horror. Mãe, o que foi isso? E no meio do caos, Ana viu a verdade. Era Helena quem segurava a arma, a expressão de desespero no rosto. Eu tinha que acabar com isso. Ele não pode saber a verdade. Não agora! Os gritos e a fúria na sala, de repente, eram abafados pela gravidade do que acabara de acontecer. Os policiais estavam confusos, tentando entender tudo. Mas por quê? Você sabia de tudo isso? Perguntou um deles, a arma ainda em mão. Porque o passado nunca morre, e Miguel deve ficar longe de tudo isso. A determinação de Helena era tão firme quanto a dor que Ana sentia. Seu mundo estava completamente desmoronando. Você não pode fazer isso! Ele precisa saber! Ana gritou, sentindo seu coração se partir em 1000 pedaços. Miguel não poderia ser o alvo de mais uma mentira. Não após tudo o que tinham enfrentado. Mas então, Miguel interrompeu. Mãe, o que você está escondendo de mim? Que mentiras você ainda vai contar? O olhar dele estava furioso e destroçado. A verdade que se escondia nas entrelinhas de suas vidas se tornava cada vez mais opressora. E antes que Ana pudesse reagir, um novo estrondo ecoou. As portas da delegacia se abriram com força e uma figura imponente entrou. Era Luiz, agora sem a máscara da trapaceira, mas com o semblante repleto de um orgulho que não poderia ser ignorado. Desculpem a intrusão, mas a festa acabou. Ele disse, um sorriso malicioso no rosto. Ninguém vai escapar da verdade agora. A sala congelou novamente, e o que cada um temia se tornava um pesadelo coletivo. As relações se reviraram. A verdade estava prestes a ser exposta, e a urgência se transformou em um clímax de emoções. Ana olhou para Luiz, depois para Miguel e finalmente para Helena. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Você não pode estar aqui. Foi a única coisa que Ana conseguiu dizer. O coração acelerando. E assim, a pergunta pairou no ar. Que revelações aterradoras estavam prestes a emergir? O que Luiz realmente queria? E o que mais estava em jogo? A verdade estava prestes a se desvelar. E todos estavam atados a um destino que poderia não ser o que imaginaram. Ana ficou paralisada, o coração batendo com força. As palavras de Helena ainda ecoavam em sua cabeça. Miguel não é apenas seu filho. Ele também é meu neto. O caos na sala parecia momentaneamente suspenso, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. A tensão era palpável. Miguel olhou para a avó
e os olhos dele estavam cheios de confusão e dor. Como isso é possível, vovó? O que você quer dizer com isso? Helena respirou fundo, como se as palavras fossem pesadas demais para sair. Eu não podia deixar que você nascesse, Miguel. A verdade é que o seu pai... Ele não teve apenas uma vida ao seu redor. Ele era parte de algo muito maior. E quando você nasceu, a situação ficou insustentável. Ana agarrou-se à mesa para manter-se firme. O que você está dizendo? Que Luiz tinha uma vida secreta, uma família? A cada pergunta, a raiva aumentava. Como Helena poderia fazer isso? Os policiais entraram na sala, mas o homem mascarado ainda segurava Clara com firmeza, o olhar fixo em Miguel. Eu não quero ser desmascarado! Ele estava agitado e a pressão aumentava. O ambiente mudava de desespero para um pânico iminente. Precisamos de uma solução agora! Um dos policiais gritou, mas a situação se tornava mais confusa a cada segundo. Miguel olhou para Ana com olhos suplicantes. Mãe, por favor, o que você fez? Eu fiz isso por você, Miguel. Ana respondeu, luxar pelo que acreditava que era verdade. Mas os sentimentos despedaçados a envolviam como uma rede. Ela não sabia mais em quem confiar. E então o inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ecoou pela delegacia. Os vidros estouraram e o som rouco de gritos e caos tomou conta da sala. Miguel, Clara e Ana foram arremessados ao chão. O mascarado gritou de dor. Sua mão havia sido atingida. Ele soltou Clara e caiu para trás. Enquanto os policiais atiravam, tentando recuperar a situação. Quando a poeira assentou, Ana se levantou, o coração disparado. Miguel estava a poucos metros. Seu olhar era um misto de choque e alívio, mas logo se transformou em horror. Mãe, o que foi isso? E no meio do caos, Ana viu a verdade. Era Helena quem segurava a arma, a expressão de desespero no rosto. Eu tinha que acabar com isso. Ele não pode saber a verdade, não agora. Os gritos e a fúria na sala de repente eram abafados pela gravidade do que acabara de acontecer. Os policiais estavam confusos, tentando entender tudo. Mas por quê? Você sabia de tudo isso? Perguntou um deles, a arma ainda em mão. Porque o passado nunca morre, e Miguel deve ficar longe de tudo isso. A determinação de Helena era tão firme quanto a dor que Ana sentia. Seu mundo estava completamente desmoronando. Você não pode fazer isso. Ele precisa saber. Ana gritou, sentindo seu coração se partir em 1000 pedaços. Miguel não poderia ser o alvo de mais uma mentira, não após tudo o que tinham enfrentado. Mas então Miguel interrompeu. Mãe, o que você está escondendo de mim? Que mentiras você ainda vai contar? O olhar dele estava furioso e destroçado. A verdade que se escondia nas entrelinhas de suas vidas se tornava cada vez mais opressora. E antes que Ana pudesse reagir, um novo estrondo ecoou. As portas da delegacia se abriram com força e uma figura imponente entrou. Era Luiz, agora sem a máscara da trapaceira, mas com um semblante repleto de um orgulho que não poderia ser ignorado. Desculpem a intrusão, mas a festa acabou, ele disse, um sorriso malicioso no rosto. Ninguém vai escapar da verdade agora. A sala congelou novamente, e o que cada um temia se tornava um pesadelo coletivo. As relações se reviraram, a verdade estava prestes a ser exposta, e a urgência se transformou em um clímax de emoções. Ana olhou para Luiz, depois para Miguel e finalmente para Helena. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Você não pode estar aqui.
Foi a única coisa que Ana conseguiu dizer, o coração acelerando. É isso mesmo, Ana? Luiz respondeu, os olhos cintilando com um brilho que a aterrorizava. Você realmente achou que poderia esconder a verdade para sempre? O que eu sou para você? O que fiz? Isso tudo ainda está ao nosso redor como uma sombra. Mãe, me diga que ele está mentindo. O que está acontecendo? Clamou Miguel, a voz carregada de desespero. Ana queria gritar, mas uma onda de pânico a sufocava. Você não sabe de nada, Miguel! Luiz berrou, dando um passo à frente, e nesse momento, algo inesperado aconteceu. Clara, ainda no estado de choque, olhou para Luiz e disse: E você, seu monstro? É tudo culpa sua. Você destruiu nossas vidas. O olhar de Luiz se endureceu. Culpa? Você realmente acha que eu sou o vilão aqui? Proteger o que é meu não é crime. Ele apontou para Miguel. E você, garoto? Você é muito mais do que imagina. Ana sentiu sua cabeça girar. O que você quer dizer com isso? O medo a consumia. Um tempo atrás, eu fiz uma escolha. E essa escolha me trouxe até você, Miguel. Luiz disse, a voz carregada de um tom que a deixou inquieta. Você é a chave para algo muito maior. Algo que pode mudar nossas vidas para sempre. Confusa, Ana perguntou. O que isso significa? O que você está insinuando? Significa que Miguel não é só filho teu, Ana. Você nunca soube o que realmente houve naquela noite. E agora, a verdade está prestes a arrasar com todos nós. E se você não se apressar, a mesma força que protegeu seu filho por toda a vida pode se voltar contra ele. Ana se sentiu tonta. Como você pode saber disso? O que você escondeu? Com um sorriso sombrio, Luiz disse: Vamos descobrir, não é? Mas esteja preparada. A verdade é mais amarga do que você imagina. Com aquelas palavras, o que deveria ser uma simples descoberta se transformou em um labirinto de segredos e mentiras. Agora, Ana sabia que a vida que pensava ter organizado estava prestes a desmoronar em um ritmo frenético, e a primeira reviravolta estava apenas começando. O que mais estava em jogo? E quem realmente era Miguel? Senão a simples criança que ela acreditava estar protegendo? Ana estava em choque, sentindo a pressão na sala subir para um nível insuportável. As palavras de Luiz ecoavam em sua mente, criando um turbilhão de confusão e desespero. Ninguém vai escapar da verdade agora. O olhar de Miguel, misto de medo e indignação, a atravessava como uma faca. O ar parecia denso, quase sufocante. Ela queria gritar, mas sua voz estava presa. Então, tudo mudou em um instante. Uma explosão, uma luz ofuscante e o mundo de Ana derreteu-se em caos. As paredes tremeram e o som de vidro estourando ecoou pela sala como um trovão. Um grito cortante rasgou o ar. Miguel se virou com os olhos arregalados. Mãe, o que está acontecendo? Com o coração na garganta, Ana viu uma figura emergir das sombras. E o tempo pareceu parar. Era Clara, apenas um reflexo de quem costumava ser. Ela estava com o rosto pálido, os olhos transbordando de terror. Ana, o que você fez? Eles estão atrás de mim, disse a voz trêmula. Quem estão atrás de você? Ana gritou, mas mal teve tempo para processar. Antes que pudesse perguntar mais,
O homem mascarado se virou, o desespero estampado em seu rosto. Ele não era mais um simples delinquente. Ele estava em pânico. Eu não sabia que tudo isso ia dar tão errado. Ele implorava, quase em lágrimas. Qual é o seu problema? O que você está escondendo? Miguel perguntou, dando um passo em direção ao mascarado com coragem. Mas seus joelhos tremiam. Eu não queria afetá-los assim. Eu fui forçado. A desesperada confissão cortou o ar como uma lâmina. O que quer que o homem tivesse a dizer não era apenas sobre Miguel ou Ana, mas um entrelaçar de verdades que lançavam luz sobre o passado. Caraca, o que você quer dizer com ser forçado? Ana mal conseguia respirar. O homem tirou a máscara, revelando um rosto familiar, um velho amigo de sua juventude, Marco. Eu não queria que você soubesse, Ana. Eu apenas segui ordens. As palavras o espancaram como um soco no estômago. Ordens de quem? Ana exigiu, os olhos ardendo de raiva e mágoa. De Luiz, ele está incontrolável. E não é só isso. Ele quer Miguel para algo maior que você pode imaginar. As revelações eram um veneno escorrendo por todo o ambiente. E a sala estava cercada de silêncios angustiantes. Miguel! Ana olhou para o filho, seu coração disparando com a ideia de que tudo estava interligado. O ex-marido, o passado, o que Marco chamava de algo maior. O que Luiz quer fazer com ele? Um experimento, algo que pode mudá-lo, aprimorá-lo, Marco disse, os olhos agora refletindo o medo genuíno. Miguel é parte de um projeto, Ana. Algo que eu não consegui impedir. Eles estão atrás dele por causa das suas habilidades. Habilidades? Miguel ecoou, claramente confuso. Do que você está falando? Marco se aproximou. Sua voz, um sussurro. Não posso explicar tudo agora, mas você não é quem pensa que é. E Luiz, ele tem um plano que pode colocar todos em perigo. O piso sob os pés de Ana parecia desmoronar. Miguel, o que está acontecendo? Ela estava perdida no meio de uma teia de mentiras e segredos. O olhar de Miguel a atravessava e, por um momento, ela teve certeza de que a verdade que eles buscavam era mais aterradora do que imaginavam. Não posso deixar que isso aconteça. Miguel exclamou, a determinação tomando conta de seu corpo. Mas Marco apertou a palma, implorando. Você não entende. Se eles pegarem você, será uma catástrofe. Quem são eles? Qual é o nosso papel nisso tudo? Aflita, Ana sentiu que precisava saber. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou do corredor. O pânico pareceu aumentar e a porta foi arrombada. Uma série de policiais entrou, armas em punho, mas não estavam sozinhos. Ao fundo, surge uma figura alta e intimidadora. O último alguém que Ana esperava ver. Luiz. Ele estava ali, um sorriso malicioso nos lábios, como se cada passo que dava trouxesse uma promessa de destruição. Olá, família, ele começou. E as palavras pareciam uma maldição. Vejo que todos estão se reunindo. Não seria uma pena se estragássemos essa reunião com mais um pouco de choque. A sala estava tomando uma direção errada. Ana sentiu a verdade se desdobrar diante dela como um pesadelo sem fim. O que mais estava em jogo? O jogo estava apenas começando, e a próxima jogada poderia engolir todos vivos. Mas o que significava tudo isso para Miguel? O coração de Ana começou a acelerar. O que mais ela não sabia? O que estava por vir? Ana ficou paralisada, o coração batendo com força. As palavras de Luiz ecoavam em sua mente, criando um turbilhão de confusão e desespero.
Ninguém vai escapar da verdade agora. O olhar de Miguel, misto de medo e indignação, a atravessava como uma faca. O ar parecia denso, quase sufocante. Ela queria gritar, mas sua voz estava presa. O ambiente estava camuflado pela tensão. Um silêncio mortal envolvendo todos na sala. A presença de Luiz era uma força opressora e Ana mal conseguia processar as implicações do que estava acontecendo. Aqui estamos, todos juntos novamente, Luiz disse, com um sorriso que parecia mais uma ameaça do que uma saudação. Mas vamos direto ao ponto. A verdade que você deseja, Ana, não é um luxo, é uma necessidade. Miguel olhou para a mãe, o medo estampado em seu rosto. O que ele quer dizer com isso? A insegurança em sua voz fez o coração de Ana apertar ainda mais. Antes que ela pudesse responder, um som estrondoso irrompeu pela sala. Um barulho que fez a parede tremer. O espelho atrás de Luiz se estilhaçou em 1000 pedaços e Ana mal teve tempo de se desviar. "Fiquem todos onde estão!" gritou uma figura encapuzada que emergiu da fumaça. Era um homem, e ele segurava algo que parecia uma granada. O caos se instalou instantaneamente. Os policiais, ainda atordoados, sacaram suas armas, mas a figura parecia desenfreada. "Miguel, para trás!" Ana gritou, pegando o braço do filho. As luzes tremulavam e as vozes se misturavam em gritos e ordens confusas. A adrenalina percorreu seu corpo e o pânico instalou-se como um veneno. "Eu não vou deixar que você leve meu filho!" Luiz berrou, mas a voz do homem enigmático cortou o ar como uma lâmina. "Cale-se! Você não sabe o que está fazendo, Luiz. Tudo que você acredita é uma farsa." Ana sentiu o olhar de Miguel enquanto tentava entender o que estava acontecendo. "Quem é ele?" seu filho sussurrou, o pavor refletindo em seus olhos. "Ele trabalha para uma organização que quer Miguel a todo custo." Ana respondeu, mas a palavra organização não fez sentido na cabeça de Miguel. A tensão subiu ainda mais. O homem encapuzado olhou para Luiz, seus olhos brilhando sob o capuz, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. "Você sempre soube. Você sabe que Miguel é o que precisamos. Ele tem o poder de mudar tudo." Ana sentiu um aperto na garganta, a confusão girando dentro dela. "Poder? Que poder? O que você está dizendo?" E então, em um movimento abrupto, o homem lançou a granada ao chão. Um clarão ofuscou a visão de todos. Ana se jogou sobre Miguel, protegendo-o. O que se seguiu foi um rugido ensurdecedor, uma explosão de luz. Quando Ana conseguiu abrir os olhos novamente, estava em um lugar diferente, cercada por sombras. "Você está com medo de perder a verdade, Ana?" A voz de Luiz estava agora mais distante, e quando Ana olhou em volta, percebeu que estava em uma sala completamente diferente. O ambiente era frio, as paredes eram de metal. Estrondos ecoavam pelo corredor, e a realidade a atingiu como uma onda. "Mãe!" Miguel a chamou. A urgência em sua voz cortava como vidro. "Onde estamos?" Sem resposta, Ana olhou ao redor. De repente, uma tela se acendeu em uma das paredes. Era uma transmissão ao vivo, e a imagem que apareceu deixou todos em estado de choque. Era ela, uma versão mais jovem dela, cercada por um grupo de pessoas. "Agora você vai entender a verdade, Ana," Luiz ressaltou, sua figura se recortando na tela. "O que eu fiz não foi por mim, mas por você.
E Miguel é parte disso. Você não sabia, mas estava destinada a ser usada. Ana tremia. Que você fez? O que você e eles fizeram comigo? As palavras se arrastaram da sua boca. Uma declaração de pânico. Você estava trabalhando para eles antes mesmo de saber. Você é mais do que uma mãe, Ana. Você é uma peça-chave. E Miguel, ele possui o que eles precisam. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Miguel se afastou, a verdade se formando sob a luz sombria. Mãe, o que significa isso? Que tipo de segredo você escondeu de mim? Eu não sei! Ana gritou, desesperada, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia de nada disso. Mas então, a tela começou a exibir imagens de experimentos realizados com crianças, todas com uma semelhança com Miguel. A respiração de Ana ficou presa na garganta. Miguel, você não pode ser parte disso. Mas a resposta de Miguel não veio. O homem encapuzado se adiantou, a máscara caindo, revelando seu rosto. Era alguém que Ana jamais imaginaria. Um velho amigo seu. Um amigo de infância que desaparecera misteriosamente anos atrás. Desculpe, Ana, mas precisamos de Miguel. E a verdade é que você também não é quem pensa que é. Precisamos de você para salvar tudo isso. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Uma reviravolta profunda que fez Ana questionar toda a sua vida, cada decisão tomada e o que estava realmente em jogo. Miguel estendeu a mão, tentando alcançar sua mãe. Mas Ana estava presa na confusão, o choque irrompendo dentro dela. Com o coração acelerado, ela sabia que tudo mudara e perguntas pairavam no ar. O que mais estava escondido? Quem realmente eram? O que viria a seguir? O caos na sala tomou conta de tudo. Ana se virou para Luiz, seus olhos exaustos, misturando medo e raiva. Você não pode fazer isso. Ninguém vai usar meu filho. O som da sua voz ecoava como um eco distante, mas havia força em suas palavras. Miguel, por sua vez, estava em conflito. Ele olhou para sua mãe, depois para o homem encapuzado e, finalmente, para a tela que mostrava sua história. O que você quer de mim? Sua voz era um misto de indignação e desespero. Eu sou só um garoto. Não, Miguel, você é muito mais do que isso. Marco interveio, sua expressão carregada de preocupação. Tem habilidades, um poder que pode mudar o mundo. Eles estão atrás de você porque... Chega! Ana gritou, olhos ardendo. A necessidade de proteger seu filho superou todos os medos. Não importam os segredos. Miguel é meu e ninguém vai levá-lo. Um silêncio pairou no ar. O olhar feroz de Ana fez com que todos hesitassem. Luiz, por um instante, parecia surpreso. Você realmente acredita que pode lutar contra isso? A verdade está de volta e ela não irá embora. As palavras pesavam como tijolos e a tensão era quase palpável. Ana olhou para Miguel, sua respiração doendo em seu peito. A verdade sempre foi mais complicada do que pensei. Ela murmurou, sua voz agora abaixo de um sussurro quase quebradiço. Então, de repente, o monitor começou a piscar e o homem encapuzado se aproximou de Ana. Você precisa entender, Ana. O que aconteceu no passado pode ainda ser revertido. Nós podemos encontrá-lo juntos. Quem é você para falar assim? Ana protestou, suas emoções à flor da pele. Ele tirou a capuz.
revelando um rosto que Ana conhecia bem e que nunca pensou que veria novamente. É você, Daniel? Depois de tantos anos? Sim, sou eu, ele respondeu, a sinceridade em seus olhos refletindo quão perdido ele também se sentia. E se não unirmos forças agora, perderemos Miguel. Eles não vão parar. Ana hesitou. As memórias de Daniel, de um tempo mais simples, começaram a ressurgir, mas o sentimento de traição ainda queimava. Por que você nunca me contou sobre isso antes? Porque eu tinha medo. O medo de você não me acreditar. Mas agora, isso não importa. O que importa é agir. O caos mais cedo teve seu preço. E o ambiente estava mais quente, mais carregado, pendendo entre o amor e a discórdia. A vida de Miguel estava em risco. E Ana não podia deixar que a verdade a dividisse mais uma vez. Certo, o que precisamos fazer? Ana decidiu, a determinação renovando a força que tinha. O passado estava se dissolvendo e só o presente importava agora. Com o plano delineado em conjunto, envolvendo os policiais e as conexões de Daniel, a luz começou a brilhar no horizonte. Cada um deles estava disposto a fazer o que fosse necessário. A verdade era um fardo compartilhado agora. Assim que as relações se reconfiguraram, Luiz ficou em silêncio, sabendo que sua hora tinha chegado. Eu só queria ter controle, mas percebi que não posso escapar do que fiz. E o que sou. É hora de enfrentar a verdade, Luiz. Se não fizer isso, a resposta será mais dolorosa do que qualquer um de nós espera. Ana diz: Mãe, o que fazemos agora? Miguel perguntou. As inseguranças ainda em seu tom, mas havia uma nova esperança em seu olhar. Agora nós lutamos, Miguel. Lutamos juntos, Ana declarou, abraçando-o, enquanto o futuro se desenrolava diante deles como um novo amanhecer. Quando a luz começava a se infiltrar na sala, Ana percebeu que finalmente estava pronta para enfrentar qualquer verdade, por mais assustadora que fosse, ao lado de quem realmente importava. Assim, eles estavam juntos, prontos para desafiar o futuro, entrelaçados por laços que nada poderia romper. Enquanto a imagem de seus rostos começava a desvanecer, o silêncio na sala era preenchido com um novo propósito. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Não espere nem mais um segundo para esmagar o botão de like e alimentar o algoritmo. Inunde a seção